e 2026 será o ano da aliança. Eu vi que ele falou aqui, então fico tranquilo de falar para vocês, o ano da aliança. Então nós somos essa igreja que tem 68 anos, que nasceu lá em Belo Horizonte, mas que hoje é do mundo todo, é global. E se você quiser fazer parte, você viu que a data já estava ali, ano que vem, dia 19, 20 e 21 de agosto, estaremos lá. Aí você fala, pastor, mas eu não sou nem líder na igreja. Mas quem sabe você que está aqui até lá já seja. Então vai se preparando, guarde essas datas. Você que é líder, você que é pastor aqui da nossa igreja, líder de ministério, líder de GC, já está convocado para estar conosco nesse tempo que vai ser incrível, incrível. Então vamos nos organizar para que estejamos juntos lá. Então somos essa igreja, e também falou-se muito sobre missão lá. Somos uma igreja em missões, não só aqui em Sumaré, mas também como Lagoinha Global. Então estamos com um projeto de que logo, logo nós consigamos ir em todas as lagoinhas. Toda lagoinha, principalmente em lugares mais distantes, vai ter um espaço para acolher aqueles que desejarem irem como missionários, conhecer ou vivenciar coisas diferentes naquele lugar. E se você sonha em liderar uma igreja nesses lugares, já vai estudando a língua, chega com a gente aqui, ó, conversa, fala, pastor, eu tenho esse chamado, se prepare, porque jogaram até um QR Code naquela lá, você quer? Dá seu nome aqui, que é isso, Lagoinha vai estar em todos os países, todos os lugares, e queremos que você faça parte disso. Então vamos para cima, Lagoinha, vamos para cima. Então, se você quiser conhecer a Lagoinha Alphaville, está pertinho, uma igreja incrível, mas se você quiser conhecer a Lagoinha lá da China, que é escondida, fala com a gente também, que nós vamos juntos, tá bom? Mas somos essa igreja. Eu queria só reforçar 2 recados, um que foi falado aqui, que é o Shine. Shine, sexta-feira. Tem mulher aí ou não? Tem mais que de manhã tinha só umas 3. Só. Tem? Então, sexta-feira, o culto de mulheres, culto Shine, vai ser incrível, agora com novidade, né? Eu vi que vai ter um bazar junto, umas peças diferentes, aí separadas para vocês. Então, venham, prestigiem esse tempo maravilhoso que vocês terão. Não vai se comparar ao que teremos amanhã, que vai ser o GC Heroes, né? Segunda-feira, amanhã tem o GC Heroes com churrasco. Olha que beleza. Então, você, homem que está aí, amanhã vai para o GC, lá na associação, então 8 horas, estaremos juntos lá para esse tempo de comunhão. Depois, quem vai jogar bola, e nós que não jogaremos, iremos comer um churrasquinho, tá bom? E vamos ter o batismo aqui em Lagoinha, no dia 5 de outubro. Então, guarda essa data aí, 5 de outubro, às 10 da manhã. Você que deseja se batizar, descer as águas. Iniciaremos um curso no dia 13 de setembro. Então, 13 de setembro, às 15 horas. Eu convido você a participar conosco, a viver esse tempo novo na sua vida. Serão 4 sábados que antecederão o domingo, dia 5. Então, vem para cá. Se você desejar, nós vamos criar um grupo no WhatsApp para inserir vocês, passar as informações sobre data, apostila. Então, fiquem em pé, os professores de vocês aí, ó. Tá aqui a Flávia, a pastora Flávia, a Marcela e a Sheila, o Isaac que está ali, ó. Pessoal, procura eles, fala, ó, quero participar do batismo, quero participar do curso, e nós vamos ter esse tempo maravilhoso com vocês. Pode sentar, por gentileza. E nós fazemos isso, o curso, justamente para que você entenda e para que você possa batizar, tendo a consciência daquilo que você está fazendo. Porque o batismo é você externalizar publicamente a fé que você tem no seu coração. O batismo é a fé que você tem em Jesus. Mas não somente a sua fé que você tem em Cristo, mas a fé que você tem em Jesus, que Ele morreu por você, que Ele foi crucificado na cruz por você, que através desse sacrifício você tem vida hoje, que Ele foi o enviado de Deus, que Ele é Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, e que a obra de Cristo não acabou na cruz, que Ele ressuscitou ao 3º dia, e que Ele vive, e que Ele voltará para nos buscar. Amém? Então é um pouquinho do que você vai aprender lá, mas tem muito mais para que você possa viver isso conosco. E às vezes você está aqui e está perguntando assim, fala, pastor, mas precisa do curso para batizar? Não precisa, a gente podia pôr uma piscina aqui agora e batizar você. Só que a gente quer ser uma igreja que ensina você os valores, os princípios, para que você entenda que o cristianismo não é somente um momento de emoção, mas é uma vida transformada, é você entender que você não vive mais a sua vida, mas agora vive a vida de Cristo em você.
Então, por isso que hoje, como nós vivemos num país livre ainda, né, você pode ter um tempo de fazer o curso, você pode vir aqui, aprender mais sobre a palavra e ter esse tempo do batismo. Mas já aconteceu várias vezes, pessoas uma semana antes falam, pastor, quero batizar, a gente conversa, faz um intensivão ali com a pessoa e ela vem também com a gente, tá bom? E não se preocupe, porque às vezes você está olhando e fala, nessa data eu não posso, conversa com os meninos aí, que a gente dá um curso online para você, marca uma outra data, mas o que a gente quer é ter esse tempo juntos com vocês. Tudo bem? Combinado? Quero aproveitar e conhecer quem nos visita hoje pela primeira vez. Levante sua mão assim, ó. Ó, tem uma galera hoje, glória a Deus. Vamos aplaudir nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês ficarem com as mãos levantadas, por gentileza, que vocês vão receber um card. O pessoal da consolidação vai entregar um card para vocês. E eu quero que vocês possam ficar bem à vontade aqui hoje, que vocês sintam a presença de Deus nesse lugar, que vocês saiam daqui tocados e transformados pela palavra de Deus. Eu sou o pastor Edu, casado com a pastora Flávia, que estava aqui, mas já está na resenha ali atrás. E é uma alegria sempre receber cada um de vocês. Se você desejar, ó, tem um pessoal aqui no meio ainda que não recebeu, ó, QR Code, ó. O pessoal está com a mão levantada aqui assim. Se você desejar, tanto no card que você recebeu, quanto no telão, tem esse QR Code. Por quê? A gente quer conhecer um pouquinho mais você. A gente quer saber o seu nome, a gente quer saber o que você deseja de nós como igreja. Às vezes você está aqui, está procurando um lugar, você deseja uma oração, ou você quer conhecer um pouquinho mais sobre a igreja. A gente está aqui para servir vocês com atendimentos pastorais. E a gente quer somente fazer aquilo que estiver no seu coração. E se caso você estiver aqui hoje, você é de outra denominação, aqui da cidade ou da região, continue servindo ao Senhor lá, se você estiver bem, se você estiver feliz, numa igreja cristocêntrica, sirva ao Senhor lá, que somos um só corpo, uma só igreja. Amém? Eu acho que eu não esqueci nada, se eu esqueci, alguém pode me avisar, mas eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, versículo 1. Calor tá voltando já, ainda é inverno, hein? Mateus capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o 6. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Vamos orar nessa noite. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor se faça presente através dessa palavra. Fale conosco, Pai, nos ensine, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor traga vida. Tenha liberdade, Pai. Me use como instrumento em Tuas mãos, e que nessa noite nós possamos ser tocados e transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O título dessa mensagem, vou falar para vocês, olha, só para hoje, eu preparei 3 mensagens, 3. Eu fiz uma e Deus falou, faz outra, e depois Deus falou, faz outra. Fiz. Tantas coisas Deus foi falando comigo, e é isso que está aqui, já colocaram, né? Um título não te define. Um título não te define. É muito forte isso.
É muito forte. Quando nós vemos aqui em Mateus capítulo 3, nós vemos no versículo 1. João pregava no deserto. No deserto da Judéia. Algumas orientações faladas, algumas promessas que foram realizadas na vida de João, algumas descrições feitas aqui. Mas é muito interessante que fala que tanto as pessoas de Jerusalém, tanto as pessoas da Judéia e de toda a região iam até onde? Até o deserto. Até João. João não ficou preso em uma posição. João não ficou preso em um título para viver aquilo que Deus tinha na vida dele. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. E é assim que ele vivia. Enquanto todos buscam o que traz conforto, enquanto todos buscam o que é cômodo, enquanto todos buscam ter as coisas em suas mãos para depois viverem, enquanto todos esperam ter a posição para depois viverem aquilo que planejam, João falou assim: eu não preciso da posição, eu não preciso do título, não é um título que me define. Se eu tenho uma palavra, se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma promessa. Você precisa entender que Deus já falou conosco através da tua palavra, através da Bíblia. Que Deus não te chamou para uma posição, Deus te chamou para viver uma identidade, um novo tempo, uma restauração. E é isso que João nos ensina. Vocês acham que João tinha outras opções ou não? Quando vocês leem essa passagem, vocês acham que João tinha outra opção? Ele já tinha uma promessa. Muitos deveriam saber dessa promessa que João tinha. João era filho de quem? Zacarias. Zacarias era um sumo sacerdote. Inclusive, quando o seu pai recebeu a promessa, ele estava indo entregar o sacrifício ao Senhor. E um anjo falou com ele. Falei: olha, vocês terão um filho. Eles eram de idade avançada, eles duvidaram disso. Eles não, né? Ele ficou meio assim, porque Isabel nem estava sabendo que o anjo estava lá. Aí o anjo falou assim: ó, até ele nascer, você vai ficar mudo. Então João tinha outras opções. João poderia ter falado assim: ó, já tem a promessa, já tem a palavra, já tem as estruturas, que eu posso ir para os templos, eu posso ser sacerdote, eu posso ser sumo sacerdote, eu posso vivenciar aquilo que hoje, atualmente, dentro da estrutura que o meu país exerce, dentro da religião que nós cremos, eu posso viver o melhor. E olha, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra. Ele poderia estar nos melhores templos de Jerusalém, ele poderia estar nos melhores lugares com estrutura, buscar os títulos maiores dentro da sua religião, mas ele estava no deserto. Ele poderia usar as melhores roupas. Existem capítulos da Bíblia que nos relatam como deveria ser a roupa de um sacerdote, que descreve isso. Olha, com tal tecido, com tais pedras preciosas. Mas João escolheu usar roupas com pele de camelo, se alimentar de mel silvestre. Não dá mais para a gente esperar ter uma boa estrutura para que a gente possa viver o que Deus tem para nós. Não dá mais para você esperar ter uma posição, um título para que você possa viver o que Deus tem na sua vida. Não dá. Como eu fico feliz quando eu atendo pessoas que estão aqui com a gente há um bom tempo. Tudo bem que não faz tanto tempo nós estamos aqui, né? Tem 2 anos e pouco. Mas as pessoas falam assim: pastor, o primeiro culto que eu fui, Jesus, como eu passei calor. Nós começamos no Espaço Celebre, que era pequeno, mas depois nós fomos para Rebouças, que era um pouquinho maior, mas assim, era quente lá. Não tinha forro como aqui, mas era um pouco mais baixo, lugar mais fechado. Era mais gostoso ficar fora da nossa igreja do que dentro quando não tinha forro. As pessoas falam: nós ficamos. Nós tínhamos um lugar, nós sentimos a presença de Deus, nós somos tocados pela palavra e nós entendemos que era o que Deus tinha para a nossa vida. Deus direcionou, Deus deu um destino para essas pessoas que não se preocuparam com a estrutura,
não se preocuparam com as posições. E hoje eu estou aqui, nós vemos ainda quantas coisas temos que avançar para melhorar uma estrutura aqui, para trazer assim um melhor conforto para vocês. Mas aquilo que nós temos que viver como igreja não tem que ser limitado ao que nós temos como estrutura hoje, não. Mas aquilo que Deus tem para nós como igreja, como igreja. Como a pastora Flávia falou aqui, na sexta tinha muita gente aqui servindo, quebrando e fazendo muitas coisas, ontem também. A igreja vai tomando corpo, vai acontecendo aos poucos. É importante, nós hoje vivemos um país que nos dá esse privilégio de ter uma igreja mais estruturada, assim, vamos buscar o melhor. Mas isso não tem que ser o que move o nosso coração. Não tem. Assim como João, Deus nos chama e Deus te chama para viver um novo tempo e agora debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Não espere mais. Não espere mais as coisas virem acontecer primeiro, para que você possa viver. Viva debaixo de uma palavra. Não seja refém de uma posição. Não seja. Não seja. De verdade. Quantas pessoas achavam, eu talvez fui um desses, com certeza, de achar que quando eu tivesse uma profissão, quando eu terminar minha faculdade, terminei a faculdade, eu tenho um título, agora o mercado de trabalho vai se abrir para mim. Doce ilusão. A primeira formação eu não fiz estágio, não tinha tempo para fazer estágio. Na verdade a gente não prioriza, a gente coloca muitas coisas. Então me formei em publicidade e propaganda. Aí quando você vai nas agências, você vai procurar e fala, mas é experiência? Não tenho, não fiz estágio. Não conseguia trabalho. Não é um título que nos define, não é um título que te define, você está esperando algo. Mas entenda, até mesmo dentro da sua profissão, dentro de uma faculdade, se você não renunciar, você não vai viver as coisas que você tem para viver dentro dela. Está fazendo a faculdade, não está fazendo estágio, não está pegando ali experiência, não vai conseguir entrar com tanta facilidade. A não ser que você tenha uma indicação, a não ser que alguém que já viveu o que era preciso naquela empresa, naquele lugar, possa te chancelar. Mas só o título não te define. Não vai te falar que você é um bom profissional. Não vai. Quantos de vocês estão aqui que não têm a formação e que hoje estão lá na empresa e que chegou alguém formado e você está ensinando essa pessoa? É você que está ensinando. Aí você chega em casa revoltado e fala assim, o cara fez faculdade, eu que estou tendo que ensinar. Tendo que ensinar. Um título não define quem vai ter mais conhecimento, quem vai ter mais oportunidades, não. Você precisa entender. E não ser refém das posições. Porque é assim em todos os lugares. Assim em todos os lugares. Muitas vezes nós somos assim. João entendeu. Entendeu que ele não precisava de um título. Entendeu que ele não precisava de uma posição. Ele entendeu que ele era filho. João, ele era filho. Para o que ele foi chamado para fazer, ser filho, bastava. Bastava. Sem ritos, sem paradoxos, sem constrangimento, sem medo de abrir a porta. João, ele entendeu que ele era filho. Ele entendeu que para viver as promessas e a palavra que Deus tinha para ele, ele precisava ser filho. Ou seja, sem rituais, sem constrangimento. Ele entendeu que não era sobre uma religião, mas era sobre aquilo que Deus tinha na vida dele. Ele tinha uma referência de um sacerdote que era o pai. Ele não era contra o sacerdote. Não. Ele não era aquém dos templos, ele era além do templo. Ele entendia que não era sobre estar no templo, era sobre você ser o templo. Ser a igreja. Viver debaixo de uma promessa. Porque quando você é filho, você tem acesso. Ontem eu estava ali, todo sábado, que seja à tarde ou à noite, eu tenho um tempo de oração, de meditação sobre a palavra do domingo, oro pela igreja, oro por vocês, oro pelos visitantes que virão. E nem a Flávia vai lá e entra no quarto. Não vai. Ela sabe que eu tenho esse tempo. Ela sabe. Mas o Noah, chegou um tempo que acho que ele falou assim, cadê meu pai? Ele entrou sem bater na porta. Não tem ritual. Filho não tem ritual, não tem constrangimento, não bate na porta, ele vai entrando. Ele entrou e falou, papai, o que você está fazendo? Eu falei, papai está orando. Ele, posso orar com você? Eu falei, pode.
Aí dá 30 segundos e começa, né? Pula na cama e vai não sei o que e tal. Eu falo, não, papai está aqui orando. Mas o que você está escrevendo? O filho tem acesso. João entendeu que ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, e que ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus. Não é a posição que define, não é. Ele entendeu isso. Ele entendeu. E quando o Noah estava lá, eu me lembrei que há muito tempo atrás, eu vi uma reportagem. Eu não sei se vocês conhecem. Quem aqui conhece John Jr.? Levanta a mão assim, olha. John Jr. Ninguém. Quem conhece aqui o ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos foi morto, assassinado? Mais pessoas. John Jr. era o filho do presidente Kennedy. Eu lembro que um dia um repórter tirou uma foto. O filho dele estava embaixo da mesa, lá no escritório do presidente Kennedy na Casa Branca, brincando. Brincando. Quantos títulos precisam para entrar no escritório da Casa Branca? Qual é a posição que precisa para entrar lá? Quantas pessoas que dariam a vida para poder estar naquele lugar? John Jr. estava lá, e ele tinha acesso porque ele era filho. Filho tem acesso, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem acesso ao Pai hoje, você tem acesso ao Pai, você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem o que é necessário para que você possa viver tudo que Deus tem planejado para você. Se acontecer uma posição, se acontecer um título, é porque é o que Deus precisa para que você possa avançar mais. Lembra o que a palavra diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Vende a mim, vende a mim. Você precisa entender, filho tem acesso. E João entendeu isso. João não ficou preocupado, falou, nossa, Deus tem uma promessa na minha vida, Deus tem uma palavra para mim. E de verdade, vocês acham que João não teve pressão para viver isso aí? Imagina só, eu acredito que do pai dele, de Zacarias, e da mãe Isabel, não. Porque o anjo falou assim, ó, fica quietinho até ele nascer. Então você acha que ele ia duvidar de novo? Não ia. Mas os familiares em volta, os amigos ali de Zacarias, os outros sacerdotes, imagina a pressão sobre João. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, olha o que Deus falou para você. Imagina Lucas capítulo 3, versículo 1, Lucas 1, 16, vai dizer assim, ó. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Foi isso que o anjo falou para Zacarias. Imagina a pressão sobre João, para que ele pudesse viver os rituais, para que ele pudesse viver as posições, para que ele pudesse ser exemplo no templo. Ele não esperou um título para definir a sua jornada. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Ele tinha um coração de filho. Ele entendeu o seu lugar. Deus te chama essa noite para que você entenda o seu lugar. O seu lugar de filho, o seu lugar de filha. Você tem acesso a Deus. Para que você tenha intimidade, para que você tenha a tranquilidade de viver com o Pai. É o que Deus te chamou. O que Deus te chamou para ser. Porque o primeiro ponto é esse. Você não precisa de títulos para estar com o Pai. Você não precisa. Não precisa de títulos para estar com o Pai. Deus não está preocupado com os seus títulos. Deus não está preocupado com os seus diplomas. Deus não está preocupado com a sua posição na igreja. Não. Você tem acesso a Ele de qualquer forma. Aqueles que são formados, aqueles que não são formados, aqueles que têm ministério da igreja, aqueles que não têm. Todos têm acesso a Ele. Todos têm. Pelo contrário, se você conhecer bem a Bíblia, você vai olhar e falar assim, eu acho que não vale muito a pena não esse negócio de ser pastor,
esse negócio de ser profeta, esse negócio de ser mestre aí, porque a maioria das exortações que tem aqui não são para a igreja, são para os sacerdotes, depois são para os presbíteros e pastores, profetas, porque a responsabilidade daquilo que eles irão ensinar, daquilo que eu ensino para vocês, eu serei cobrado por isso. Mas se você entender que para que você esteja com o Pai, você não precisa de título, você não precisa de cerimônia para estar com seu Pai, não precisa. Às vezes você está aqui e você fala, pastor, mas você não conhece minha vida, minha história, não tem referência de pai, não tem referência de mãe. Mas a palavra diz que se esses pais terrenos te ferem, te abandonam, Deus jamais te abandonará. O que Deus nos chama nessa noite é para entender que todos nós, através daquilo que Cristo fez na cruz, através do sacrifício que Cristo entregou por nós, temos agora uma nova identidade. Porque todo aquele que nele crê, não perecerá e terá uma vida eterna. Porque todo aquele que se entregar a Cristo será chamado de filho. Filho. E você tem essa liberdade para ter acesso a Ele. Essa liberdade. Porque um filho, ele não se preocupa com o título que o pai tem também. Você se preocupava com o título que seu pai tinha quando você era criança? Você acha que o Noah está preocupado se eu sou pastor? Você acha que o seu filho está preocupado com o título que você tem? Ele está preocupado com a essência que você tem, com a entrega que você tem para ele. Eu nunca atendi ninguém aqui, nem na Lagoinha, Campinas, quando estava lá servindo como pastor ou como líder, que me falou assim, ó, pastor, eu estou na igreja, ou eu estou em Deus hoje, porque Deus é onisciente, porque Deus é onipresente, porque Deus é onipotente. Eu nunca atendi ninguém que falou isso. Por mais que sejam atributos extraordinários, o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas eu nunca atendi ninguém que me falou isso. Mas quantos eu atendi falou, eu estou aqui porque Deus me amou, porque Deus é amoroso, porque Deus é justiça, porque Deus é bondade, porque Deus tem características que nos abraçam como filho, que no momento de dor, Deus estava lá, que no momento de alegria, Deus estava lá. Quantos testemunhos de pessoas que se renderam como filho, porque vivenciaram da simplicidade de Deus, e não dos títulos extraordinários que Ele tem. Qual foi a última vez que você fez uma oração e questionando, falando, nossa Deus, o Senhor é onisciente, onipresente. Quantas vezes você falou, Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade em mim. Obrigado, Pai. Obrigado. E João era esse filho, que por mais que ele tinha direitos, por mais que João tinha direitos, de buscar títulos aqui nessa terra, de buscar se instituir ali como sacerdote, de buscar uma posição que facilitasse a palavra que ele tinha, ele preferiu ser filho. Ele preferiu ser filho. Por quê? Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma promessa. E o segundo ponto é, aquilo que seu pai terreno é, não define quem você será. Aquilo que seu pai terreno é, não define quem você será. O pai dele era sacerdote, mas nem por isso definiu aquilo que ele seria. Às vezes está aqui, muitas vezes você teve um pai, uma mãe que por um zelo diferente, até te direcionou dentro da profissão que ele queria que você fosse. A faculdade queria que você estudasse. Às vezes você se formou nisso. E hoje você vê que não é o que você se encontra. Um título não pode te definir. Não pode te definir. E o que o seu pai terreno é, não define quem você é. Como eu falei, às vezes pessoas aqui não tiveram essa experiência de bons relacionamentos paternos, de bons relacionamentos maternos. Mas essas frustrações humanas não definem aquilo que você é, porque você tem um Deus que é amoroso, você tem um Deus que te traz a realidade de ser chamado de filho e filha, um Deus que te abraça, um Deus que te ama.
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E João entendeu. Ele não se prendeu àquilo que ele tinha para viver as suas promessas. E você precisa reconhecer que nada que você obtenha aqui nessa terra vai te levar a conquistar as suas promessas. Nada que você obtenha aqui nessa terra vai ajudar você a conquistar ou vai levá-lo a conquistar as suas promessas. Nada. Porque enquanto Zacarias, ele era sacerdote do templo, João era o mensageiro de Deus, João era o percussor, ele era aquele que prepararia o caminho para o Messias. Entenda? Ele era o mensageiro de Deus, o percursor, o que prepararia o caminho. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Levante suas mãos, eu quero profetizar sobre essa vida nessa noite. Levante suas mãos. Você tem uma palavra, você tem uma promessa de Deus. Você é filho, você é filha. Você não é limitado aos que os seus olhos podem ver, não é limitado às estruturas que você tem hoje, não é limitado às posições que podem te oferecer. Porque em Jesus, Deus te trouxe uma promessa, Deus te trouxe uma palavra, Deus te trouxe uma aliança, Deus te trouxe uma palavra, Deus te trouxe uma promessa. Através de Cristo nós temos uma aliança com Ele. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, porque foi na cruz que essa aliança foi instituída entre Deus e você. Através de Cristo você tem uma promessa, e que agora não é mais criatura, mas sim chamado filho. Agora você tem o novo vivendo na sua vida, que é o novo de Jesus, que é a vida em eternidade. Se antes eram trevas, agora é luz. Você tem uma palavra, uma promessa através da cruz de Cristo, através do sacrifício perfeito. Você tem. Na cruz, o sangue foi derramado por você. Jesus nos substituiu. Jesus morreu por você. Na cruz, você foi reconciliado. Na cruz, houve perdão. A cruz te deu acesso a Deus. A cruz te deu acesso a Deus. Aonde agora o filho unigênito se torna o filho primogênito, te chama agora para ser com Ele, um comigo. Na cruz você é um com Cristo. A cruz te deu acesso ao Pai. Não espere as posições, não espere o título para viver aquilo que Deus tem na sua vida. Você é filho, você tem acesso ao Pai, você pode se chegar a Ele, você pode se assentar à mesa, você pode ir embaixo da mesa, você pode estar com Ele, você pode clamar a Ele, você pode abraçar Ele. Ele é o seu Pai, você tem acesso. Viva as promessas que Deus tem na sua vida. Viva, apenas se permita ser amado, apenas se permita ser cuidado, mas você tem acesso. A cruz te deu acesso, a cruz te deu intimidade, a cruz te deu continuidade. Sabe aquele momento que Deus te alcançou? Que você teve a vida transformada, que você agora está em Cristo, tudo aquilo que você vivia se passou, e agora você tem continuidade, a continuidade agora que te dá acesso ao Pai, e que você pode viver uma vida em eternidade para agradar aquele que te amou primeiro. Mas você precisa entender que você tem acesso hoje, que você é filho, que você é filha. Para viver o novo é preciso restaurar o velho.
tem como. Não tem como. Para viver o novo de Deus é preciso restaurar o velho. E olha aqui. Jesus restaura o seu passado. Não é somente o seu presente, restaura o seu passado. Restaura. Passou. Foi triste, foi difícil, foi alegre, foi bom, mas Jesus restaura, te traz um novo tempo agora. O que você viveu não vai mudar. O que aconteceu lá atrás, ele não muda, ele restaura, ele te traz um novo tempo, ele te faz agora uma nova criatura, ele te faz agora alguém que tem um coração transformado por ele te faz agora alguém que é filho, alguém que é filha, e que entendeu que agora é o novo com ele. Mas precisa restaurar o que passou. Precisa restaurar o que passou. Fique em pé no seu lugar nessa hora. Levante suas mãos. Comece a adorar o Senhor, comece a manifestar a glória de Deus essa noite. Através dessa palavra, eu quero que você possa entender o acesso que você tem a Deus, não limitado a títulos, não limitado a posições, não limitado a alguém que possa te impulsionar, mas que você possa manifestar a glória de Deus, que você possa dar um glória, dar um aleluia, que você possa orar a Ele, que você possa profetizar sobre a sua vida, sobre quem está do seu lado, que você entenda que você tem uma aliança com Jesus. Comece a orar. Comece a orar. Comece a falar assim: eu fui resgatado, eu fui resgatado, eu fui resgatado, eu fui resgatado, eu fui restaurado, eu fui restaurado. Em Cristo eu fui resgatado, eu fui restaurado. Comece a orar, fala: eu fui renovado pelo sangue de Jesus. Comece a orar, repita comigo: eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Vamos, igreja, ore isso, clame a Ele: eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Comece a clamar ao seu Pai: eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança. Se renda a Ele, você tem acesso. Tem acesso, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama diante dEle, se derrama. Último ponto: João tinha uma aliança com Deus, através de uma palavra, através de uma promessa. Quem vive da palavra não se preocupa com os benefícios que o título pode oferecer, com as posições que pode conquistar, porque o melhor que temos nessa vida é estarmos debaixo da palavra de Deus, é estarmos debaixo de uma promessa. João podia pregar nos templos, João podia pregar nos melhores lugares, mas ele escolheu estar no deserto. Ele não se preocupou com quem iria lá, porque ele estava debaixo de uma palavra, e a palavra diz que toda Jerusalém, que toda a Judéia, que de todas as regiões ali próximo, as pessoas iam até João. Você precisa estar debaixo da palavra, você precisa estar debaixo da promessa, você precisa confiar. João podia ser servido. Sacerdote, a palavra diz que o sacerdote, ele era da tribo de Levi, aquele que precisava trabalhar fora, aquele que servia ao Senhor. Os sacerdotes não serviam ao povo, eles eram os instrumentos de Deus aqui nessa terra, para que o povo tivesse acesso a Deus. João podia ser servido pelo povo, mas ele escolheu servir,
Ele falou assim: mais de ti, Senhor, em mim, menos de mim. Ele entendeu que mesmo sob pressão, que mesmo quando muitos diziam: não, você é o Messias, você é o Messias, é você que é o Messias. Ele falava: não sou eu o Messias, haverá de vir aquele que batizará com fogo. Eu batizo com água, mas haverá de vir que batizará com fogo. Eu sou o que prepara o caminho. E sabe o que Deus quer falar para você essa noite? Que você como igreja, que você como filho, hoje é você quem prepara o caminho para que Jesus venha. Oh, aleluia! Dá um glória aí, dá um glória, é você que prepara o caminho. É você, é você, é você que prega o evangelho. É Deus que usa você como filho e filha hoje para que as pessoas sejam alcançadas. É você que prepara o caminho hoje. É você que prepara o caminho hoje para as pessoas que vão chegar a Cristo. Mas somos nós como igreja que preparamos o caminho para quando Cristo voltar para nos buscar. Não precisamos de títulos, não precisamos das posições, precisamos do acesso que temos ao Pai, porque quem é filho, quem é filha tem acesso. É o que nós precisamos. Sejamos como João, em humildade. Não vamos escolher não. Os lugares que traz estrutura, traz holofote, mas vamos escolher pregar no deserto. Vamos escolher pregar no deserto e confiar que é Deus que vai trazer. É Deus que vai trazer. A gente pode melhorar a estrutura aqui, a gente pode fazer muitas coisas, mas do jeito que está hoje, Deus pode enviar pessoas, porque nós somos a igreja que prepara o caminho para que Jesus alcance, para que Jesus transforme. E se depois elas quiserem ir para um lugar melhor, que isso não é melhor, que vá, mas que vão com Cristo no coração. Mas hoje nós precisamos juntos ser essa igreja que prepara o caminho, que leva as pessoas a Cristo. Eu e você juntos temos essa missão, porque assim como João, no meio do nada, sem holofotes, sem nada, era Deus quem fazia. Jesus foi até ele, Jesus foi até João, falou: ei João, me batiza. É o Senhor que tinha me batizado, não, me batiza, me batiza. O pastor Daniel falou uma coisa extraordinária, ele falou assim, foi o único lugar no Novo Testamento onde se encontrou Jesus, que era o Filho, o Pai e o Espírito Santo no deserto. Não foi nas melhores estruturas, foi no deserto. Foi no deserto. Foi no deserto. Deus não escolheu João porque ele estava dentro de uma boa estrutura, de uma religião, mas porque ele tinha um coração firmado nele. Deus te escolheu. Olha que para mim, Deus te escolheu, não é por aquilo que você é, não é pela posição que você exerce, não é pelo título que você tem, é porque você é filho, é porque você é filha, é porque Ele sabe que você vai ter um coração firmado nele. Por isso que Deus te escolheu. E Ele escolheu João, assim como Ele escolheu você, porque João sabia que o sacrifício de animais não seria para sempre, mas que haveria de vir o Salvador, mas que haveria de vir o Messias, que haveria de vir o Filho de Deus, e que ali sim em Cristo seria a eterna aliança, e Ele queria ser o precursor, o mensageiro para preparar o caminho. Que Deus quer te ensinar é que agora, hoje não é o fim, não é o fim, mas apenas o começo daquilo que há de vir, da glória eterna que teremos com Ele, aonde tudo e todos se prostrarão a Ele dizendo: Santo, 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 Santo.